complicado, mas à medida que elas crescerem, elas podem entender razões aí mais sofisticadas desse evento e dessa traição. E, ao mesmo tempo, se há uma honestidade da mãe no sentido de assumir a sua posição, aí há uma possibilidade de diálogo e de compreensão de situações como essa mais complexas. Mas tu tem razão quando ela diz que o normal é que pois hoje eu em achei dia isso tão louco. Normal. Está se abrindo, hoje está se abrindo o desejo da mulher. O desejo da mulher é semelhante ao desejo do homem. Só que por preconceito parece que desde o passado a mulher não tem desejos ou não tem vontades. À medida que ela cresce intelectualmente e é capaz de se auto-administrar cada vez mais, os seus desejos são realidades pessoais que devem ser entendidos e realizados. O problema do tipo de realização do desejo que fere as linhas ético-morais é outra coisa, né? Mas, no caso específico, eu acho que a honestidade dela é a coisa mais importante. E se houver contestações, a tendência é ser honesta e explicar dentro do possível. Sim, porque não me parece que tenha, assim, gavetinhas na história. Está tudo muito claro, né? Mas que ela também se dê conta que talvez ela precise elaborar melhor essa culpa, que me parece que ficou muito forte nela. Então, eu acho que ela não pode se culpar demais por um desejo que é dela e que teve um contexto para que isso acontecesse. Porque a culpa é muito ruim. Uhum. Mas aí o senhor toca num ponto que, sem dúvida, deve ser sempre elaborado. Ninguém erra sozinho, né? Não. O contexto é aí que está, é isso que nós estamos sempre vendo. Uma história tem 4 versões. Então, pode-se dizer assim, bom, então eu forjaria a 5ª versão. Exatamente. Eu tenho que ver por vários ângulos até chegar a uma densidade tão grande do que eu estou percebendo que me deixa tranquilo e capaz de uma elaboração tranquila, sem culpa. Que é bem o que tu disse, tem vários contextos em torno. Sim, porque aquela história, eu acho que é uma música que diz quem me vê na vida dele não me vê na vida dela, uma coisa assim. Quer dizer, tu olha no ângulo, não, o cara chegou, ou a mulher chegou e fez isso. Só que, quando ela chegou na tua vida, ou ele chegou na tua vida, tu também chegou na vida dele. Isso, tu tá vendo que são contextos de níveis bem diferentes e por que as coisas acontecem. Por isso que o preconceituoso sempre coloca uma coisa de cara, quando na realidade, se eu lidar com a complexidade, eu vou ver que nunca é bem assim. Bom, aqui também, ó, às quartas-feiras o nosso povo já está se habituando, né, a conversar com a gente. Olha aqui, ó. Bea, isso é absolutamente verdade. Estou na minha 4ª relação. Não consigo confiar nos homens. Eu sabia desde sempre que meu pai pegava as vizinhas do bairro. Não confio nos homens. Pois é, quer dizer, não é que eu não confie nos homens, eu estou querendo que os homens sejam o que eles não são, porque são homens. E se sabe que nessa linha os homens são vulneráveis, muito mais vulneráveis, e até, vamos dizer assim, há uma permissividade, como essa outra falou. É mais natural. É mais natural que os homens traiam. Por que ela diz isso? Porque realmente, socialmente, há uma permissividade maior do desejo masculino. Mas tu vê que o desejo masculino tem 2 polos, né? Um afetivo, vinculado à figura da mãe, e o outro, mais ligado ao desejo da sexualidade, ligado à sedução. Quando um homem consegue realizar as 2 posições com a mesma mulher, é o ideal. Mas esse é um ideal que, com o tempo,
começa a se esboroar. Por isso que a gente chama a paixão dura de 3 meses a 3 anos, 4 no máximo. Depois disso, ela começa a serenar e começa a ver a relação afetiva que vai depender dessas complexidades que nós estamos falando agora, ligadas a configurações paternas na mulher e a configurações maternas no homem. Então, uma nova complexidade entra em ação nas relações mais avançadas. Mas durante a paixão, eu troco tudo que eu vinha fazendo. Ele trocou a mulher semi-mãe, mas eroticamente ativa, por essa moça e esposa atual extremamente sedutora. Uhum. Então, e que hoje essas uma mala complexidades que nós temos que entender cada vez melhor, né? Sim, agora o senhor me fez pensar. Eu nunca tinha me dado conta da história do Ulisses sob esse ângulo. Ele se amarrou, se cegou, ficou surdo para poder... Mas quem é que resiste uma sereia? Ainda mais cantando. Mas claro, já li a história mais de uma vez, mas eu nunca tinha visto por esse ângulo. Eu sempre achei que era algo assim muito saudoso, de muita saudade. Não, ele era sofrenando, vamos dizer assim, os seus ímpetos, né? O seu corpo, que se ao ouvir o som da sereia, ao ver a sereia, ele ia acabar caindo. As sereias, as nereidas, sereias, são seres altamente sedutores, fantasticamente sedutores. Não tem homem que resista, a não ser que faça o que Ulisses fez. Sim. Que coisa, né? Agora, existe sim essa quase verdade. Uma menina que sabe que o pai é traidor vai ter problemas para aceitar qualquer homem na sua vida, né? Pois é, então tu vê que ela deslocou uma problemática arcaica ligada à figura do pai e ficou fixada nisso. E isso a impede de ver o outro homem como não sendo uma espécie de pai sedutor e traidor. Então, isso é um problema dela. Ela que tem que resolver dentro dela a configuração paterna negativa. Porque ela está projetando em todos os homens exatamente a mesma situação que ela viveu com o pai. Então, tu vê como eu preciso limpar internamente certas conotações arcaicas do passado remoto. Por isso que na psicanálise se fala tanto no complexo de Édipo. Porque nós somos formados num triângulo. Identificações com o pai, identificações com a mãe, e se eu cresço, eu me desidentifico com as coisas arcaicas, e ao me desidentificar com elas, eu abro campo para ser eu mesmo, e ser capaz de ser outro que não aquele que o pai e a mãe são em mim. Essa é uma linha altamente sofisticada, que só através de percepções desta ordem ou psicoterápicas eu consigo fazer. Muito bem. A Maria Lúcia me traz aqui no seu recado uma coisa que eu comentei lá atrás, quando a gente estava ainda falando sobre numerologia. Ela diz assim: bom dia, se a mãe aquela parar de chamar um homem de 22 anos de adolescente e, portanto, tratá-lo como um adolescente, tudo pode melhorar. Emocionante a Elise, é verdade, adoro aquela música. É que, assim, doutor Maia, ontem uma amiga nossa aqui fez um contato comigo aqui pelo WhatsApp, à tarde, perguntando se eu achava interessante, importante ela fazer um mapa numerológico do filho adolescente. Só que daí ela me disse que o filho adolescente tem 22 anos. Eu até comentei com ela, por isso que eu estou comentando aqui no ar, sem dar nomes, né? Claro. Que como assim adolescente com 22 anos, né? Que ela não é adolescente, botei um kkkk e disse para ela que sim, eu acho interessante, quanto mais informações tu tem
a respeito de determinadas pessoas com as quais tu tem dificuldade de relacionamento, é melhor tu ter essas informações. Só que o que bateu mesmo é uma mulher, uma mãe, tratar o filhinho com 22 anos como ainda um adolescente. Me pareceu maternal demais. Eu acho que aí tu tem razão, quer dizer, tem mães que mantêm essa vinculação afetiva com o filho de uma forma assim, como se ele não crescesse. Ele é uma espécie de Peter Pan, está sempre na terra do nunca, né? E a mãe é muito responsável por isso, pela forma que ela trata o filho, né? Então, o flagrante seria assim, mas como é que tu trata esse filho e o que está acontecendo na relação dela com ele e que coisas de adolescente ainda são muito nítidas num rapaz já de 22 para 23 anos. Né? Mas não dizem que a adolescência mudou de data? Não, hoje em dia se diz assim que a adolescência, vamos dizer assim, pode ir até mais tarde. Mas realmente essa dependência também tem que ver muito com capacidades, vamos dizer assim, de criar as dependências, porque o pai e a mãe são extremamente, vamos dizer, protetores, como se desse para a criança, no caso aí o jovem, uma base de segurança exagerada que o não deixa enfrentar a vida lá fora. Então, cada caso desses a gente tem que examinar, por isso, então, se ela faz uma visão numerológica, na realidade, o que está acontecendo? Estamos vendo em mais detalhe o que está acontecendo com aquela mãe e aquele filho. Então vai na linha que nós falamos, quer dizer, quanto mais eu sou capaz de, através de vários meios, chegar a essas complexidades, mais facilmente eu vou focando e aí tentando resolver o problema, né? Sim, porque ser adolescente é uma fase como qualquer outra na vida de um homem ou de uma mulher. Só que tem que ter rituais de passagem, será? Vários rituais de passagem, até como eu sou meio noveleiro e volto e gosto de ver as novelas, aí essa última da Globo das 9, tem uma mãe super mãe, que o rapaz já deve estar com quase 30 anos e o espelho disso que nós estamos falando, a ponto do cara ter que sair de casa, ter que esconder namorada, ter que fugir da mãe. Porque a mãe tem uma visão aí por problemas da mãe que vão aparecendo à medida que evolui. Mas são protótipos que repetem essa obsessão e essa maneira de ver o filho como uma criança ou um adolescente. Foi isso que te chamou a atenção, né? O adolescente. Sim, que idade ele tem? Assim, 22. 22. Sabe? É muito velho para ser muito, adolescente. Já está passando. Está passado esse velho aí, né? Mas aqui, ó, a pergunta: e quando é um menino que sabe que a mãe trai? Quando é um menino que sabe que a mãe trai? Isso. Pois é, de novo, são contextos em que a honestidade e o contexto familiar é que vai dar a direção desse caminho. Porque sempre que há uma traição, a complexidade aumenta muito. Porque a traição pode ser entendida, vamos dizer que o menino é muito ligado no pai. Ele pode, então, fazer uma ligação muito grande em defesa do pai e já ativar preconceitos de que a mulher que trai é mais ou menos aquela que é uma mentirosa, uma sacana. Quer dizer, na mulher pega muito mais qualquer tipo de agressão na linha da traição. Então, esse menino, provavelmente, se for muito ligado no pai, pode ficar contra a mãe, mas vai depender, então, da interação mãe-pai e da resolução desse caso, de que o menino possa resgatar os laços com a mãe, independente desse evento tão traumático. Mas é complexo, quer dizer, nós temos que... são chamadas zonas quentes, a gente tem que se aproximar devagar, né? Sim, porque esse menino, se for assim, ele pode ter um problema com confiar nas mulheres. A mesma coisa deslocada. Se a minha mãe traiu meu pai, como é que eu vou confiar nas mulheres? O que acontece com as meninas.
se ele for capaz de tirar essa identificação da